Então, boa noite. Vamos dar início à aula de trauma abdominal com o professor José Tiago, que foi convidado e aceitou, né, dar essa aula aqui para a gente da Liga. O Felipe não pôde estar presente porque ele está em aula, mas nós vamos gravar a aula e depois disponibilizarmos para os que não puderem estar aqui hoje. Então, é isso. Pode começar, professor. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Isabela. Eu que agradeço pelo convite. Agradecer também ao Felipe, que esteve em contato comigo esses dias. Obrigado pela oportunidade. Boa noite, professor Jorge Lira. Boa noite a todos os presentes. Vamos dar início aqui à aula. Está sendo gravada, não é isso, Isabela? Isso. Está todo mundo me ouvindo bem? E minha tela está projetando para todo mundo? Sim. Isabela, quando eu estou projetando, você sabe que eu não consigo ver quem levanta a mão ou quem comenta no chat. Então, eventualmente, você pode interromper. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, todos, pessoal, fiquem à vontade. Muitos já foram alunos meus durante o 5º semestre, né? Então, já me conhecem. Então, acho que vocês podem ficar à vontade. Já fui algumas vezes dar aula na LACITS, então é uma honra e um prazer mais uma vez estar aqui, tá? E a aula de hoje é a aula de trauma abdominal. O Felipe entrou em contato comigo na semana passada, então acho que eu tinha uma aula pronta e acabou que deu certo. Por uma questão de horário, você sabe que a gente tem um horário muito corrido, então felizmente tinha aula e tinha um horário. E se tem alguns no grupo que não me conhecem, eu sou professor especialista José Tiago Carvalho, docente da UFMA, sou cirurgião geral e cirurgião digestivo, e vim aqui hoje para discutir um pouco com vocês sobre trauma abdominal. Para começar, a gente sempre coloca fotos que deixam vocês mais apreensivos, mais preocupados. Vocês olham uma foto dessa, e aí vem a pergunta, o que fazer? Porque, certamente, apesar de vocês estarem em uma liga de cirurgia, a maioria de vocês talvez não vai se tornar cirurgião, mas provavelmente pode se deparar com um caso desse enquanto vocês estiverem dando plantões aí, quando vocês saírem para a vida real, para a vida de médico, tá? E tem um aluno que ele sempre fala que eu lembro da cidade dele, que é Buriticupu, que é o Francisco, né? Não sei se ele está hoje aí, mas vou trocar de cidade. Vamos supor que você está lá em Bom Jesus das Selvas, e aí você chega e vê um caso desse, ou um caso desse aqui, pior ainda, né? Exposição importante de vísceras e você é um mero recém-formado ou você é um médico clínico que tem zero experiência em cirurgia, certamente você vai ter algum grau de dificuldade ao se deparar, principalmente pela imagem chocante do que pela sua capacidade. Você tem até capacidade de lidar com isso. Às vezes a imagem é tão pesada, é uma imagem tão forte que às vezes o médico ele tem uma certa dificuldade de lidar com isso. Às vezes a forma de tratar isso dentro do contexto dele é simples, não tentar reduzir, não mexer o mínimo possível e simplesmente colocar uma compressa úmida aí, de preferência de forma estéril, para que isso aí fique contido, não fique exposto até ele chegar ao seu tratamento final, tá? Isso é só por uma questão de ilustração. Na verdade, a maioria de vocês vai sentar e vai chorar, vai ficar desesperado, né? Vai ligar para algum... Não tem nada de errado nisso, mas muito provavelmente vocês têm capacidade de desenvolver o caso desse até que ele seja transferido para um local onde será feito o tratamento final, tá? E aí, o objetivo da gente estar discutindo hoje são tópicos que vocês precisam saber para a vida de vocês como médicos gerais e não como cirurgiões. Talvez algum tópico ou outro a gente vai entrar um pouco mais dentro da conduta, mas vocês vão ver que não é uma aula voltada para condutas cirúrgicas. É uma conduta mais de indicação de cirurgia, de que tipo de exame eu devo pedir, como eu devo examinar um paciente. E lembrando que o ATLS é um curso feito para não cirurgiões, então a gente tem a impressão equivocada no Brasil que o ATLS é feito para cirurgiões, e não é feito para cirurgiões. Na verdade, ele é um curso produzido nos Estados Unidos para que médicos que fazem pronto-socorro, que fazem porta, possam ter capacidade de atender, primeiramente, pacientes com trauma grave. Então,
o que a gente tem para cirurgiões? Você tem um curso chamado ATOM, que é Advanced Trauma Operative Maneuvers, ou é um curso que te ensina técnicas operatórias avançadas em trauma. Esse é um outro curso, mas óbvio que para fazer esse segundo curso você tem que ter feito o ATLS, né? E, para começar, o trauma abdominal, ele é dividido basicamente em duas grandes classes, que é o trauma contuso e o trauma penetrante. E eles, na sua essência, é só você parar para pensar, o trauma penetrante é todo aquele que envolve perfuração ou solução de continuidade da pele com a cavidade abdominal, e o trauma contuso é aquele produzido por um trauma que gera uma energia, mas sem gerar solução de continuidade com a cavidade abdominal. Entre os achados principais, né, entre as causas principais, a gente temos as colisões automobilísticas, atropelamentos, queda de grande altura, agressão física, trauma direto sobre a região abdominal. E o trauma penetrante, classicamente, é arma branca, arma de fogo, e a gente coloca aqui o empalamento. Para quem não sabe, empalamento é quando há a introdução de um objeto de madeira na cavidade abdominal. Então, isso aí são coisas que às vezes acontecem, principalmente em locais de interior, em locais onde as pessoas trabalham com roça, e provavelmente é uma coisa que vai acontecer na nossa região. A gente colocou um asterisco aqui na explosão, que a explosão classicamente é conhecido como um trauma que ele envolve vários mecanismos, que é a queimadura, o choque inicial, é quando lança você para longe do local onde foi iniciada a explosão. Então, ele é um mecanismo que você tem que estar atento para várias lesões associadas ao trauma abdominal. E aqui a gente coloca algumas imagens, deixa eu ligar meu point laser. E aqui em Imperatriz também a gente sabe que a gente tem muita bis, né? Então você pode ser atropelado por uma bis, ou você pode ser atropelado por um metrô. E o Jorge, que fez residência de cirurgia geral no mesmo hospital que eu, lá no Hospital do Servidor Público Municipal, onde tem linha de metrô próxima, deve ter visto ou ouvido algum caso de paciente atropelado por metrô. E o paciente fica literalmente, com perdão da palavra, estrupiado. Esse paciente... Eu vi uma vez só. Pois não é comum, mas todo ano tem um caso. E o paciente tem lesão é um politraumatizado clássico, né? Ele tem lesão de vários segmentos do corpo, e é um paciente muito grave, um paciente difícil de cuidar. Se a equipe não tiver nenhum tipo de articulação, certamente o paciente vai ter um desfecho negativo. Com relação ao trauma penetrante, a gente também tem que fazer a distinção. Então, quando chegar na história, perguntar qual foi o projétil utilizado, qual foi o tipo de arma, se é arma branca, se foi homem, se foi mulher, qual era o tipo de arma branca, se é arma de fogo, era uma arma de porte ou era uma arma que era uma arma de alvejar de longa distância? Oi? Se for fusível, na hora que chega, você já sabe, porque só vem o bagaço. Só vi uma vez tiro de fusível, vem... você não acredita a potência que chega ali, e destrói o ser humano. É que o grande detalhe do fuzil além da energia, é a forma como ele se projeta, né? Ele entra fazendo uma espiral, e muitas vezes, alguns tipos de fuzis, quando entram em contato com a superfície, eles fazem uma rotação. Então, eles vão em espiral e depois que batem na superfície, fazem esse movimento. E automaticamente, com esse movimento, gera, além de cavitação, destruição de todas as estruturas ao redor. Então, como o Jorge falou, certamente é um prejuízo gigante para o paciente. Dependendo do local onde ele for alvejado, ele não tem nem a chance de chegar ao hospital. E só reforçando aqui, que dentro do contexto de trauma contuso, as vísceras parenquimatosas estão em primeiro lugar, em acometimento, pensando que o baço é o primeiro, e segundo é o fígado, né? Na sequência vem delgado, algumas literaturas falam de retroperitônio antes de delgado, mas se a gente pensar no abdômen anterior, que a gente vai olhar já uma imagem, a gente tem que pensar primeiro em baço, segundo em fígado, e terceiro em intestino delgado, tá? E as lesões penetrantes, avaliar, obviamente, o trajeto realizado por aquele projétil, tentar observar o orifício de entrada e o orifício de saída,
e ele pode pegar tudo que tem pela frente. Então, a depender do trajeto que ele desenvolver, pode esperar uma lesão que vai atingir vários órgãos. Então, é muito comum, dentro de equipes inexperientes ou com cirurgiões inexperientes, lesões passarem despercebidas no retroperitônio, principalmente porque você precisa ter uma técnica para acessar, você precisa de tempo para acessar, você precisa de paciência para acessar aquela região. Então, às vezes, simplesmente examinar a cavidade abdominal anterior pode fazer com que você tenha lesões que não sejam tratadas de forma precoce. Aqui a gente colocou uma questão, na verdade, é mais para tentar reforçar na cabeça de vocês a questão do ABCDE, uma vez que essa discussão não está sendo feita para cirurgiões, está sendo feita para médicos generalistas, a gente faz esse questionamento, né? Só que era para ser uma aula mais dinâmica, era para a gente estar vendo vocês cara a cara, né? A gente está vendo cara a cara de forma digital, né? Mas quando a gente está ali pessoalmente, algumas vezes eu acabo me pronunciando e chamando algum aluno para perguntar. E dentro dessa pergunta, se olha esse paciente, é um paciente provavelmente com lesão por cinto de segurança, né, por desaceleração, e a depender de como ele coloca esse cinto de segurança, ele vai ter marcas e até lesões intracavitárias. Então, a forma como se coloca o cinto de segurança, que o cinto de segurança de 3 pontas é o ideal, e que ele deve ser colocado na sua parte inferior sobre as cristas ilíacas, é algo que deve ser seguido, porque a gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Mas quando você está na estrada, em altíssima velocidade, que é quando você vai perceber que um cinto de segurança colocado de forma equivocada pode gerar um trauma desproporcional dentro daquilo que você imagina. Então, para esse paciente, qual é a primeira coisa a se fazer? Encaminhar para o centro cirúrgico, operar na hora, tomografia de abdômen total, garantia via aérea ou transferir para um centro de trauma? E, obviamente, a resposta é garantia via aérea. Por que eu coloquei isso? Porque antes da gente dar continuidade, você tem que gravar isso. Sempre avaliar via aérea. Via aérea é o que mata primeiro. Depois que você avalia a via aérea, aí sim, você vai seguir os passos do ABCDE. E no ABCDE, na avaliação inicial, a etapa que corresponde à avaliação primária do abdômen é a letra C, que é a circulação. Você tem que imaginar que a gente tem 5 grandes espaços no corpo que são responsáveis pelas maiores perdas de sangue, tá? Tórax, abdômen, retroperitônio, pelve e ossos longos. Aqui eu vou fazer uma ressalva, né, para que vocês possam entender melhor, que é o seguinte, às vezes os alunos podem confundir. Quando a gente fala abdômen, a gente fala de cavidade peritoneal ou abdômen anterior. O retroperitônio é tudo que está para trás disso, que a gente vai ver anatomicamente. E a pelve, embora a gente interprete a pelve como os órgãos que estão ali no oco da bacia pélvica, a gente tem que imaginar que as estruturas vasculares elas estão todas por trás do peritônio. Então, ele é uma outra cavidade quando a gente compara com a cavidade peritoneal ou abdômen anterior. E os ossos longos também, né? Sabe que fraturas de fêmur são fraturas com sangramento importante, que a gente tem que dar atenção. Mas dentro do que a gente está discutindo hoje, pensar em abdômen anterior, retroperitônio e pelve. E aqui uma imagem, justamente para a gente ilustrar isso para vocês, o que está em verde aqui é revestimento peritoneal, né? Esse é o peritônio parietal. Aqui a gente consegue ver a retrocavidade dos epíplons, que é o espaço que está logo atrás do estômago, né? E o que está atrás disso é o que a gente chama de retroperitônio, que são os grandes vasos, pâncreas, duodeno, uma parte do reto, a bexiga, tá? Bexiga seria anterior, mas a gente considera como pelve, né? Então, como a gente estava discutindo, vê que existe como se fosse um envelope, e que a bexiga está fora desse envelope, e que o reto, em sua porção média para baixo, também está fora desse envelope. A gente consegue ver melhor aqui, ó. Ó, aqui o fundo de saco, né? E vocês estão vendo aqui o peritônio parietal, fazendo com que haja uma separação do que é pelve, do que é retroperitônio e do que é cavidade abdominal anterior ou cavidade peritoneal, tá? Então, isso aqui é importante, porque dentro do mecanismo ou dentro da história do trauma, pode ser que hajam traumas de regiões distintas sem que haja repercussão para a cavidade próxima. Ou o contrário, ou você ter alterações de retroperitônio, por exemplo, que pode dar íleo no paciente.
e não necessariamente é uma lesão da cavidade peritoneal. Aqui outra imagem para a gente conseguir ver melhor as estruturas do retroperitônio, lembrar dos grandes vasos que estão para o retroperitônio, duodeno, rins, né, rim direito, rim esquerdo, pâncreas e uma escavação pélvica. E essa imagem aqui é uma imagem muito interessante. Essa imagem vocês têm que guardar quando vocês pensam em trauma contuso, tá, gente? Existe uma confusão do aluno, principalmente quando ele vai prestar prova de residência, que ele confunde as grandes zonas do retroperitônio para trauma penetrante. Trauma penetrante, a discussão é muito restrita. Atingiu a cavidade abdominal, o trajeto envolve o trajeto antero-posterior, látero-lateral, esse paciente provavelmente vai recair numa cirurgia. Esse paciente não tem muito o que discutir, diferente de um trauma contuso, que você vai avaliar a necessidade ou não de exploração desse paciente. Então, o retroperitônio é dividido classicamente em 3 zonas. Zona 1, que é uma zona mais central, que corresponde à presença dos grandes vasos. A zona 2, que corresponde à presença de vasos menores, tributárias, presença de cólon, né? A face posterior do cólon, você tem que lembrar que ela é retroperitoneal. E a zona 3, que é a zona associada aos vasos pélvicos, tá? Isso aqui é importante guardar, porque hematoma retroperitoneal de zona 1 devem sistematicamente ser abordados, uma vez que os vasos dessa região têm grande calibre e grande fluxo, e a não correção de uma lesão vascular dessa região pode culminar com o óbito do paciente de forma rápida, tá? Lesões de retroperitônio, hematomas retroperitoneais de zona 2 podem ser observados a depender da evolução do paciente. Se houver hematoma expansão, queda de HB, piora clínica do paciente, também devem pensar em ser explorados, mas eles não são sistematicamente explorados. E os hematomas retroperitoneais de zona 3 quase nunca devem ser abordados, tá? A gente vai discutir lá no final sobre trauma pélvico, vocês vão entender que aquele envelope que contém as vísceras do peritônio, que está fora da cavidade pélvica, é isso que faz com que haja uma contenção da pelve, né? O próprio anel ósseo da pelve também faz com que haja essa contenção. Então, a gente não deve mexer lá, porque toda vez que a gente desfaz esse bloqueio, desfaz esse envelope, a gente faz com que o paciente fique predisposto a um sangramento importante. Aqui mais uma discussão sobre anatomia, né? Que é para vocês entenderem o que é transição tóraco-abdominal. Por que é importante isso? Porque toda lesão de transição tóraco-abdominal é igual lesão abdominal. Então, tem que pensar que, independente se o projétil de arma de fogo, se o ferimento por arma branca foi na região superior, que a gente entende como se fosse tórax, você tem que pensar que há uma lesão de cavidade abdominal. Então, dentro desse contexto, transição tóraco-abdominal, você vai traçar uma linha imaginária que vai cruzar os mamilos no homem. Nas mulheres, vocês vão levar em consideração o quarto espaço intercostal, seguindo o rebordo costal, tá? A gente consegue também a classificação dos flancos, que é a linha axilar anterior, linha axilar posterior, a borda inferior do rebordo costal e a borda superior da crista ilíaca, tá? E na região posterior, traçar uma linha que passa entre as escápulas, seguindo novamente o rebordo costal. E aí você vai ter uma outra região que a gente chama de dorso, né? E o dorso é importante guardar justamente porque a gente tem algumas estruturas antes de chegar no retroperitônio. Se a gente voltar para cá e ver essa imagem, aqui a gente está vendo pele, subcutâneo, coluna. A gente não consegue ver aqui, mas a gente tem uma musculatura paravertebral para a gente, aí sim, poder ter contato com as estruturas do retroperitônio. Isso aqui é importante porque são estruturas de densidade com possibilidade de absorver grande parte da energia, diferente da cavidade abdominal anterior, né? Que a parede abdominal não tem ossos, que a estrutura muscular é menos rígida que a musculatura paravertebral. Então, você pensar que ter um trauma nessa região, principalmente traumas por arma branca, podem ter um impacto menor na cavidade retroperitoneal, no espaço retroperitoneal. Então, é importante reconhecer essa divisão anatômica. Então, voltando aqui para a circulação, a avaliação inicial, é nesse ponto que você vai começar a sua avaliação do abdômen.
embora você não vá fazer aquele exame físico secundário, né, que é a avaliação secundária, você já vai ter um start, se você precisa atentar para o abdômen. E esse start vai ser a primeira coisa, se o paciente tem dor abdominal, já fique alerta para fazer uma investigação. E se tem instabilidade pélvica, estabilidade do anel pélvico, do anel ósseo. E eu botei isso aqui grifado, eu botei isso aqui em destaque, por quê? Porque isso aqui acontece de rotina com quem não tem experiência. Então, você aprende, faz o ATLS, fica empolgado e toda hora fica lá na bacia do paciente. Não, na verdade, você deve fazer uma única vez e, de preferência, pelo médico mais experiente que está na equipe. E você que está aprendendo, observa como se faz. Porque a depender da força que você faz ou da repetitividade que você está implementando sobre essa pelve, você pode piorar uma fratura de pelve. Tá? Aí tem a parte do E, que é a exposição, né? Exposição e proteção do frio, que é uma coisa que não existe aqui em Imperatriz. Imperatriz não faz frio. Então, esse é um ponto que a gente tem a menos para se preocupar. E avaliar a presença de alterações na pelve, presença de equimose, hematomas perineais, presença de sangramento uretral. A gente tem que lembrar, eu vou mostrar uma foto lá na frente, mas a associação de traumas pélvicos complexos com trauma urinário é muito grande. Então, tendo alguma alteração dessa, suspeite, a gente vai discutir até um caso lá na frente sobre questão de abordagem de lesões urinárias, que dependendo da etapa que você cumprir, você pode fazer com que o paciente perca tempo e não consiga controlar o sangramento, ou você retarda uma correção urológica, que às vezes parece ser mais urgente, mas você consegue fazer com que os pacientes tenham um controle melhor do sangramento. E aqui uma imagem bem categórica, né, de uma equimose perineal, né, não dá para ter dúvida, até um pouco da bolsa testicular aqui do paciente atingida por sangue. Algumas outras frases importantes que é relevante para vocês guardarem. Lesões abdominais e pélvicas não diagnosticadas continuam sendo causa de morte evitável. O que a equipe de trauma do ATLS quer dizer com isso? Eles querem dizer o seguinte, que não é que o trauma abdominal não mata, ele mata. É que quando você não dá atenção para ele, ele é a principal causa de morte evitável. Por que eu estou falando isso? Se o paciente tem uma lesão de aorta, ele provavelmente não vai chegar. 70%, 80% dos pacientes com lesão aórtica não vai chegar no centro de trauma. Ou se o paciente tem alguma lesão medular alta, ou um TCE grave, muitas vezes ele não tem condições nem de ser salvo, não é uma morte evitável, a depender do mecanismo do trauma. Outra informação importante, identificar lesões, essa aqui é a minha preferida, identificar lesões órgão-específicas é menos importante que saber quando uma intervenção é necessária. Então, quando a gente está começando, principalmente na área cirúrgica, a gente tem um pouco daquela ansiedade de saber o que aconteceu, o que eu estou operando. Sabendo que o principal, falando de urgência, emergência e trauma, é assim, é cirúrgico ou não é? O principal é esse. Se eu sei que é cirúrgico, pronto, vou operar o paciente, vou resolver o problema dele. Não importa o que é, entendeu? E principalmente no trauma, que a incisão que vai ser realizada é uma laparotomia, menos ainda é importante. É diferente de um abdômen agudo inflamatório, que pode ser uma apendicite, pode ser uma colecistite aguda, pode ser uma diverticulite, que você vai variando de incisões a depender do achado de tomografia, do exame físico, da história do paciente. No trauma, você não vai ter isso. Se o paciente teve uma lesão por arma de fogo, você vai abrir uma incisão chifopubiana, de cima a baixo, para você não deixar passar nenhuma lesão. E o professor Mattox, que é uma autoridade em trauma, ele tem até um livro chamado Top Knife, que tinha a máxima dele que, assim, na laparotomia exploradora, não podem sobrar dúvidas. Então, abriu a cavidade, você tem que procurar tudo e não ter lesões desapercebidas, tá? E a última é exame físico abdominal normal ou pouco alterado, não exclui uma lesão intracavitária importante, principalmente nos pacientes que têm rebaixamento de nível de consciência, pacientes etilizados, então a gente não pode excluir, principalmente levando em consideração o mecanismo do trauma. Então, como a gente já começou a falar, não esquecer de colher a história do trauma. Lembra que a gente falou, foi penetrante?
Era homem ou era mulher? A mulher, normalmente, ataca dessa maneira e o homem ataca dessa maneira. Então, a forma como a agressão é realizada faz diferença nos achados intraoperatórios. Que arma foi utilizada? Era uma faca de serra? Era uma faca grande? O Jorge que está acompanhando aí, a gente até conversou sobre o Dr. Shima, né, Jorge? Nosso staff lá em São Paulo, e era muito catedrático nisso. Ele era, toda visita ele perguntava, mas era homem ou era mulher? Qual era a faca? Então, assim, ele era chato, mas ele sabia aquilo ali, porque quando você trata de protocolo, você tem que seguir ele à risca. Porque quando vem um doente grave, se você não está com o protocolo feito, você vai errar. Essa que é a realidade. Por isso que a TLS é chato. E por isso que o Dr. Shima era chato também, né? No bom sentido. Então, a história tem que ser levada em consideração. Colham a história. Então, enquanto você está examinando o paciente, você vai perguntando para a equipe que chegou com o SAMU, a equipe que trouxe no corpo de bombeiros, como é que foi? Que tipo de arma foi? Foi atropelamento? Qual carro atropelou? Foi um caminhão? Foi um ônibus? Foi uma picape? Foi um carro pequeno? Foi uma bis? Tudo isso faz muita diferença. E daí a gente vai para o exame físico secundário, né? Para avaliação secundária, que é a inspeção. Então, a primeira coisa que você vai ver, você vai olhar se tem equimose, se tem lesão de cinto de segurança, se tem evisceração, se tem distensão abdominal. Então, só no olhar você já consegue ter uma direção. Ao escutar os 4 quadrantes, isso é uma coisa um pouco restrita aqui na nossa região, porque o nosso centro de trauma, que é o HMI, a gente tem uma certa dificuldade de ter esteto limpo, a estrutura é um pouco precária. Então, a depender de como você estiver, o ideal é fazer a escuta dos 4 quadrantes, tá? Lembrando que líquidos intracavitários, sangue, urina, fezes, podem dar irritação, mas principalmente se for sangue e urina, que dão menos irritação que conteúdo entérico e colônico, a tendência do paciente ter íleon e não ter, às vezes ele não tem tanta dor, tá? Principalmente se você faz anti-inflamatório, é até uma coisa importante lembrar, evitem anti-inflamatório no trauma abdominal, tá? Principalmente nos que vão passar por reavaliação. Faça qualquer coisa, faça morfina, mas não de anti-inflamatório. O anti-inflamatório falseia muito o seu exame físico, tá? Percussão, lembrar de que, acho que quem já foi meu aluno sabe que a gente fala da percussão. A percussão é o menor estímulo ao peritônio. Então, você vai bater ali, o peritônio vibra muito pouco. Se o paciente tem muita dor quando você percute, desconfie, tem peritonite, ou tem uma chance grande de ter peritonite. E aí, depois disso, você vai para a palpação, né? A depender dos teus achados. Se o paciente está com muita dor, você não vai ficar palpando desnecessariamente o abdômen do paciente. E aí, daí a gente vai passar para a parte perineal, então, avaliar de fato o períneo, pedir ajuda da equipe que trouxe o paciente. Às vezes a gente está só no pronto-socorro, não tem outro médico para ajudar, a pessoa que está lá, às vezes, é um técnico ou enfermeiro inexperiente, então você vai pedindo ajuda, ó, levanta aqui, vira o paciente, vamos olhar o períneo, olha o glúteo, fazer toque vaginal e toque retal. Tem que lembrar que na avaliação secundária vai entrar dedos, tubos e sondas em todos os orifícios, a depender da indicação, tá? Mas no paciente grave, no politraumatizado grave, tem que seguir esses passos. A gente vai atrás de ver se vem sangue em dedo de luva, tanto na vagina quanto no reto, procurar espículas ósseas, né, por conta de fraturas do anel pélvico. A gente vai tocar no homem a próstata, se a próstata estiver elevada, se a próstata estiver cefalizada, é que pode ser que tenha tido um trauma urológico com desconexão da uretra prostática da uretra bulbar. E aí, quando faz essa desconexão, a próstata sobe. E aí você não consegue tocar a próstata. Se a próstata está ausente, desconfie já no exame físico que tem trauma urológico, tá? Outra coisa importante, avaliar o meato uretral, ver se tem sangue. E, como a gente falou, armadilha. Não manipular a bacia de forma exagerada. E a sondagem vesical tem que ser avaliada com cautela. Porque se o paciente tem sangue no meato uretral, tem trauma uretral. Não enfie uma sonda. Não peça para a enfermeira enfiar uma sonda, e atente para isso, tá? E muitas vezes, às vezes até especialistas, partem para fazer manipulação da bexiga, sem ter feito a correção do trauma pélvico, e esse que é um erro grave que pode custar a vida do paciente. Então, a sondagem vesical ajuda, principalmente para ter avaliação do débito urinário,
para caso vá fazer lavado peritoneal diagnóstico, o ideal é estar com a bexiga vazia, então você tem que sondar o paciente. O achado de hematura pode significar um trauma renal, né? Porque se não tem sangue no meato uretral, mas você passa a sonda, vem sangue, que deve estar na bexiga, pode ter tido um trauma só da bexiga, um trauma renal, tá? E mais um outro detalhe, lembra que a gente falou, né, do paciente atropelado por um metrô? Esse paciente, muito provavelmente, além do trauma abdominal, ele pode ter um TCE. Então, você tem que ter muito cuidado nos pacientes com TCE grave para não fazer sondagem nasogástrica e sim sondagem orogástrica. Outro detalhe importante, quando o paciente tem trauma de face, ele sangra na face. E às vezes ele deglute aquele sangue. Deglute o sangue e na hora que você passa a sonda nasogástrica ou orogástrica, nos casos que a gente não pode passar naso, vem sangue. E o paciente não tem dor abdominal, o paciente está estável hemodinamicamente, então não caiam nessa armadilha. Muitas vezes pode ser sangue deglutido e você vai saber isso a depender da sua conversa com o paciente. Isabela, até aí tudo bem? Pergunta no chat se está tudo ok. Só fazendo um adendo. Toda vez que vocês ouvirem um barulho aqui, é a minha cachorra se movimentando aqui pela casa, tá? Não estranhem. Professor, só surgiu uma dúvida do Isabela, Heitor. tudo ok? Que perguntou, professor, o que muda a conduta ao saber o tipo de arma de fogo? O que muda é que se for um ferimento de arma de fogo por um 22 a 10 metros de distância, a chance desse projétil não ter entrado na cavidade abdominal é muito alta, que ela é uma arma de baixa energia. E a gente acabou de falar, o fuzil, mesmo a longas distâncias, até 200 metros, esse fuzil pode causar um estrago devastador. Porque mesmo que ele chegue já com baixa energia, como eu falei, no momento que ele toca a pele do doente, ele faz uma rotação sobre ele mesmo, provocando um dano tecidual ao redor da cavitação feita pelo projétil. Então, é muito importante saber que tipo de arma foi utilizada para promover o disparo. Exploração digital, esse é um tema importante. Pode ser que caia em prova de vocês, em prova de residência, pode ser que caia em prova prática, e a dúvida é de quando fazer essa exploração digital. Então, a exploração digital, ela normalmente é feita para trauma penetrante, ela não é feita para trauma contuso, tá? Porque você quer simplesmente avaliar se aquela lesão desferida ao paciente violou o peritônio. Então, se violou o peritônio, a gente indica a laparotomia para esse paciente. E, normalmente, é para trauma penetrante por arma branca. Se a gente tem um trauma penetrante por arma de fogo, não existe muita dúvida de que vai haver uma laparotomia para esse paciente. Então, como é que é feita a exploração digital? Deve ser feita sob antisepsia e asepsia adequadas, deve-se fazer anestesia local, você pode, eventualmente, ampliar um pouco a incisão, de preferência com a ajuda de outro colega, para que ele possa afastar para você, para que você não promova a abertura do peritônio. Às vezes o paciente nem abre o peritônio e só você ali na manipulação, você pode abrir o peritônio e fazer uma indicação incorreta de uma laparotomia. Então, você pode, inclusive, usar instrumentais de forma delicada, quando tiver apresentado, por isso que tem que ser em dois, você vai ter um outro colega ali apresentando com Farabefe, e você visualizando ali o trajeto, você pode entrar com uma pinça, com um Kelly, até com uma sonda uretral, você vai passando uma sondinha uretral. E você percebendo que a penetração da cavidade provavelmente está indicada uma laparotomia exploradora, tá? E aí a gente discute, muda ou não muda a conduta? Eu acho que é importante, porque muitas vezes eu já vi isso acontecer, gente, em Imperatriz. Ser indicado uma laparotomia, chegar lá em cima, o ferimento não tinha penetrado a cavidade abdominal. Pensa nas possibilidades que podiam acontecer. Infecção de sítio cirúrgico, hérnia incisional, complicação da anestesia, infecção hospitalar, por conta de um procedimento que não deveria ser realizado. Então, é extremamente importante, vocês têm condições de fazer isso, porque se vocês estiverem lá em São Francisco do Brejão, lá em Bom Jesus das Selvas, e alguém sofreu um ferimento por arma branca, vocês podem fazer uma avaliação local, o paciente estando estável, sem dor abdominal, a arma era uma faca de um potencial de lesão menor,
e você tentou fazer exploração e não entrou para a cavidade, pode ser que você tenha condições de observar esse paciente, entendeu? Não necessariamente liberar para casa, mas pode não mandar ele para a Imperatriz, por exemplo. Com relação aos exames, os exames laboratoriais, a gente não tem exames obrigatórios, tá? Então, assim, embora o ATLS recomende fazer alguns exames, às vezes até exames toxicológicos que a gente não tem à disposição na nossa rede pública, na maioria dos lugares do Brasil, a gente não deve esperar um exame para retardar uma laparotomia, tá? E se o paciente está crítico, se o paciente está em choque grau 3, grau 4, ele vai tomar sangue. Então, ou você colhe uma amostra de sangue, ou você vai pedir um O negativo para ele. Só que, podendo ter condições de coletar, aí você colhe hemograma, tipagem sanguínea, exame de coagulação, e no caso de mulheres, fazer teste de gravidez, né? Você pode até fazer condutas mais relacionadas à questão da gravidez, ter um pouco mais de cuidado na indicação de exame, na indicação de drogas, ter um cuidado maior com essa paciente. E exames direcionados. O que eu quero dizer com exames direcionados? Quando o paciente sofre um ferimento por arma de fogo ou por arma branca na cavidade abdominal anterior, que ele tem muita dor, que ele tem peritonite, é algo que não tem dúvida. Só que lembra que a gente falou lá no começo que um exame físico abdominal frustro, um exame físico abdominal com poucos achados, ele pode ser uma cilada para você. E é aí que há necessidade que você lança a mão de alguns exames, tá? Então, dentre os pacientes que a gente tem que utilizar algum exame, o paciente com nível de consciência rebaixado, paciente etilizado, dúvida no exame físico. Gente, você está em dúvida, é uma vida, é um paciente que, se você mantiver a dúvida e você perder o time de resolver o problema desse paciente, pode ser que ele tenha um desfecho negativo. Então, se você está na dúvida, faça exame de imagem, tá? E sempre avaliar a instabilidade hemodinâmica. Isso aqui vai nortear que exame você vai fazer. A gente vai discutir alguns exames, lavado peritoneal, a gente vai discutir o FAST, né, que é o ultrassom na sala de trauma, a gente vai discutir tomografia, mas isso aqui também é o que vai definir. Então, paciente com instabilidade hemodinâmica, com alguma suspeição de trauma abdominal, de lesão abdominal, você vai ter que fazer alguma coisa que seja rápido. Não dá para você fazer uma coisa muito demorada, porque um tempo que você perde pode ser o suficiente para ele não chegar nem no centro cirúrgico. Eu não lembro por que eu coloquei essa imagem, gente. Juro para vocês. Peço até desculpa, tem tempo que eu fiz essa aula. Mas, enfim, vamos seguir. Essa aqui é uma imagem de um lavado peritoneal diagnóstico. É uma coisa que está em desuso, uma vez que a gente tem hoje vários exames à disposição, né? Hoje é muito comum a gente ter ultrassom, pelo menos no Socorrão a gente tem ultrassom todo dia hoje, a gente infelizmente não tem à noite, que é o horário que mais chega a trauma, tá? Mas vocês podem lançar mão desse artifício, ele tem recomendação, ele tem segurança, e ele deve ser feito para pacientes com trauma fechado. A gente vai ver lá na frente um pouco sobre ele. Tecnicamente, ele é realizado cerca de 2 centímetros abaixo da cicatriz umbilical. Como eu falei mais uma vez, sobre toda a técnica de asepsia e antisepsia, de preferência com a ajuda de alguém, você vai dissecando por planos, até você chegar no peritônio. Pega o peritônio com 2 pinças, de preferência 2 alhos, daí você vai pegar uma sonda nasogástrica, e você vai introduzir na cavidade. Se você aspirar e já vier sangue, positivo. E normalmente recomenda-se um achado de 10 a 20 ml, né? Aí o que você faz? Não veio sangue? Aí você vai correr 1.000 ml de soro, pode ser soro fisiológico, soro de Ringer, de preferência aquecido, depois você vai deixar refluir. Se não veio sangue vivo, aí você pode fazer uma análise. Se tiver pelo menos 100 mil hemácias, é positivo. Se tiver 500 leucócitos, é positivo. Em alguns lugares falam de coloração de GRAM, que é uma coisa muito restrita para a nossa região. Eu tenho quase certeza que vocês não vão fazer isso nenhuma vez na vida de vocês, tá? Provavelmente vocês vão dar plantão em algum lugar, que ou vocês vão ter um cirurgião para ajudar, ou vocês vão encaminhar esse paciente para uma outra cidade. E aqui é uma imagem de um ultrassom. Vocês vão olhar aqui, esse é o espaço espleno-renal, baço, rim, e entre o rim e o baço não é para existir esse espaço. Esse espaço escuro aqui é coleção líquida. E dentro desse contexto, provavelmente é sangue,
Tá? Então, a gente tem alguns espaços para serem avaliados, a gente vai olhar lá na frente. E a tomografia de abdômen, que disparadamente é o melhor exame, tem a maior sensibilidade, maior especificidade. A gente consegue ver que existe, ó, se vocês olharem aqui, rim esquerdo, rim direito, fígado, cólon ascendente, provavelmente, grandes vasos aqui atrás, pedacinho do baço aqui, e dá para ver que tem um hematoma, até um trauma aqui, com a lesão importante do rim do lado direito. Então, vocês veem que a gente consegue ter uma noção melhor, a especificidade aumenta. Então, se você vai para uma cirurgia com esse achado, você vai ter que procurar tudo, você vai ter que fazer um inventário completo. Não que nos outros você não vá fazer, mas você já está indo direcionado para qual achado você tem que procurar, qual o contexto cirúrgico para que você possa resolver o problema do paciente. Nesse caso, você vai provavelmente olhar para o lado esquerdo do paciente, vai atrás de uma lesão de baço, tá? E nesse caso, a depender de como estiver o paciente, é possível até fazer uma conduta expectante, né? Aí talvez você tenha que fazer a avaliação com triplo contraste, você tem que avaliar a via excretora, se o paciente tem um bom fluxo excretor, se não houve lesão do hilo renal, né? Dependendo de como for a lesão, às vezes tem até algumas orientações que se houver avulsão do hilo renal com preservação da massa renal, se você tiver experiência, os colegas que fizeram aquele curso que eu falei, que é o Atom, eles têm condições de fazer o reimplante renal na pelve. Pega o rim, vai fazer como se fosse um transplante e vai reimplantar como se faz um transplante de rim lá na pelve. Exames direcionados aí à questão do raio-x. Para o trauma fechado, sempre tem que ter protocolo de trauma. Então, tórax, bacia em AP, ferimentos penetrantes, tórax em AP, isso aqui, provavelmente, eu não sei se foi tradução de inglês, eu não consigo recordar se é alguma coisa sobre o uso de contraste, tá? Mas é algo que também está em desuso. Mas, provavelmente, na época oficial, isso provavelmente deve ser o uso de contraste. Vou precisar dar uma revisada para passar isso para vocês. E no trauma fechado, por que tem que ter tórax e bacia? Porque são exames onde o raio-x pode te dar muitas informações. Então, você viu um raio-x de um anel pélvico como esse, com uma fratura em livro aberto, com fratura anterior, fratura posterior. Então, certamente, esse paciente, esse raio-x vai te dar boas informações de que você precisa ter atenção maior. E nesse outro caso aqui, o paciente tem um pneu peritônio. Então, ele teve uma lesão de víscera oca. Você consegue já, com o raio-x, indicar cirurgia para ele. Então, para o paciente com trauma fechado, raio-x de tórax e bacia em AP. Ferimentos penetrantes, eu falei mais o tórax para você avaliar se tem presença de hemotórax, pneumotórax, tá? E lembrar que caso tenha uma indicação formal de laparotomia, esse paciente não deve ter o tratamento retardado por conta de um raio-x. Então, nos grandes centros de trauma, você tem um aparelho de raio-x na sala de trauma, né? Eu nunca vi isso no Brasil. Em Campinas, provavelmente, eles tenham isso, porque o Mário Gatti é um hospital que tem uma vocação forte para o trauma, o próprio hospital de clínicas da Unicamp, né? O HC da USP. Então, provavelmente, esses grandes hospitais tenham. Onde eu fiz residência, no servidor do servidor municipal, a gente não tinha, no servidor estadual, ele não era porta aberta, não tinha trauma. Então, e aqui, Imperatriz também... Bom, mas o servidor municipal tinha um raio-x ali do lado do PSC ali. Raio-x ali. Mas ele não era um raio-x na sala de trauma. Entendeu? Não é dentro da sala de trauma, mas é 2 passos da sala de trauma ali. Que esse até aí... Porque, na verdade, porque ali no PS, o PS do servidor municipal, ele foi construído pela Luísa Erundina. Tanto que aquela onde ali é a sala de sutura, na verdade, aquilo ali é uma sala para ser um centro cirúrgico de trauma, né? Que foi inicialmente projetado para isso. Tanto que ele tem um foco lá, foco, né? Um foco de teto, né? Só que acaba que ninguém utiliza total, né? Na verdade, ele foi subutilizado, eu acho. Assim, mas só para até para os alunos entenderem o motivo de eu estar tocando nesse assunto. Se você tem um paciente com trauma abdominal claro, com o paciente evoluindo com choque grave, esse paciente tem que ir para a sala direto. Então, não dá para perder tempo com ele entrando numa sala de raio-x, que era o que acontecia lá. Não é fácil, o corredor é estreito, tudo. Então, quando você tem um raio-x na sala de trauma, você consegue fazer os 2 raios-x rápido, revela e esse paciente sobe para o centro cirúrgico.
se torna uma coisa mais dinâmica, né? Você não perde tempo com ele. Aqui o FAST, eu tenho que fazer um reforço com vocês, que o FAST é o exame equivocadamente chamado de exame de imagem. Ele não é um exame de imagem, ele é um mecanismo, um artifício que o cirurgião tem para ali na sala de trauma definir se tem líquido livre na cavidade. Então é muito comum você chegar hoje no socorrão, aí o cirurgião pede lá FAST. Não, se você vai pedir para o radiologista, você vai pedir ultrassom de abdômen total. É isso que você tem que pedir. Porque o radiologista, ele tem que ter condições de me dizer, é uma lesão no fígado, no segmento tal, é uma lesão de baço, é uma lesão grau 3 de baço, é uma lesão renal. Então, a diferença do FAST para o exame propriamente dito é que o FAST, ele simplesmente vai identificar locais e recessos de cavidade onde podem se acumular líquidos. E ele deve ser feito pelo emergencista e não pelo radiologista. Então, esse ultrassom está na sala de trauma, que é o que a gente está falando, né? Ele não vai para a sala de ultrassom. O ultrassom está ali do lado. Esse paciente está instável. Cada minuto que você perde com ele, pode ser um tempo que ele não chegue no centro cirúrgico. Então, você vai avaliar, falando de abdômen, né, 3 espaços. Espaço de Morrison, que é o espaço hepato-renal, o espaço pleno-renal e o fundo de saco, para avaliar a presença de líquido nessas regiões. O FAST é muito ruim para lesões retroperitoneais, tá? Guardem isso. Quando vocês forem fazer uma prova de residência em que há suspeita de trauma retroperitoneal, a resposta não é FAST. Porque o FAST, lembra que eu falei, a cavidade abdominal anterior, ela é um envelope que deixa fora a pelve e o retroperitônio. Então, quando a gente está falando de líquido na pelve, é o líquido no fundo de saco. Não é um hematoma pélvico por trauma contuso, por abertura de anel pélvico, é outra coisa, tá? Então, ele serve para avaliar a presença de líquido livre, normalmente é feito para pacientes instáveis e pelo médico emergencista. FAST quer dizer Focused Assessment Sonography in Trauma. Então, algumas vezes também, no curso do FAST, a gente acabava treinando acesso central guiado por ultrassom, porque fazer um curso focado só para você saber se tem líquido ou não era um curso muito restrito. Então, o curso, ele te dava alguns artifícios de avaliar derrame pericárdico por conta de trauma penetrante na área de Zidlen, fazer acesso central. Então, era um bom curso, né? E acaba que treina bem o emergencista para poder receber qualquer tipo de paciente. Aqui a mesma imagem que a gente viu agora há pouco, o que vocês veem em preto é que tem uma densidade mais baixa, tem uma ecogenicidade mais baixa do que as estruturas que estão ao redor, né? Que o rim e o baço. Aqui mais outra imagem, isso aqui é do espaço hepato-renal, você vê um pouco de líquido aqui, provavelmente é sangue. E aqui no fundo de saco, aqui é a bexiga, né? A urina tem uma densidade mais baixa que o sangue, por isso que ela é mais escura aqui, a ecogenicidade dela é menor. E aqui a gente consegue ver o fundo de saco com sangue. Doutor, oi. Você frisou que não dá para ver o retroperitoneal, né? Então, só para ter certeza aqui, não dá para ver o fundo de saco uterino retal? Não. O fundo de saco dá para ver. O fundo de saco é a reflexão peritoneal que fica no homem ali na frente do reto e na mulher entre o útero e o reto. Tá, mas eu acho que tem um fundo de saco ali também atrás do útero, junto com o reto. Não, mas ele está dentro da cavidade peritoneal. Então, ali não dá para ver, então. Não, dá para ver. Fundo de saco de Douglas dá para ver. E se você tiver dúvida, você pode fazer um transvaginal na paciente. Aí precisaria de um radiologista. Mas, em tese, dá para ver. Está dentro da cavidade peritoneal, é possível ver. Entendeu? Não. Beleza. Não, tudo bem. E aí, como a gente falou, mais um exame, o lavado peritoneal. Pacientes instáveis. Então, se o paciente está estável, realmente não vai acrescentar muita coisa para você, exceto se você não tiver nem ultrassom nem tomografia. Mas não faz muito sentido. Então, no trauma penetrante, se houve dúvida, aí pode fazer aquela exploração digital ou exploração com instrumental, e você pode complementar com lavado peritoneal, porque ali o peritônio já está aberto. Então, você pode se utilizar daquela abertura do peritônio
para fazer um lavado peritoneal. Lembrando, paciente estável, TC, paciente instável, FAST, caso tenha. Não tendo, a gente vai para o lavado peritoneal. Aqui um quadro fazendo uma comparação entre os 3 exames, né? Esse quadro é voltado para trauma abdominal fechado. Então, o que a gente vê como vantagem do lavado peritoneal e do FAST? Ele é um exame que é feito rápido, é um exame que tem um diagnóstico precoce, mas principalmente o lavado peritoneal, ele tem baixíssima especificidade, né? Você não consegue dizer de onde é. Quando você tem um FAST, você consegue pelo menos direcionar qual víscera provavelmente foi acometida, e a tomografia é muito boa para dar tanto sensibilidade quanto especificidade. Só que é um método que não está disponível em todos os hospitais, você precisa que o paciente esteja estável para ser realizada. Então, aqui, como a gente falou, o lavado peritoneal é invasivo, tem baixa especificidade, o FAST depende de quem está fazendo, lembra que a gente falou, se a gente tem ultrassonografistas ruins, imagina médicos que se dizem saber mexer no ultrassom. Então, isso pode gerar um grande desconforto, pode gerar um grande erro, né? Então, tem que saber quem está fazendo. E a tomografia tem desvantagem, como eu falei, disponibilidade, custo muito mais alto que o FAST, o lavado peritoneal. Indicações de lavado peritoneal: trauma fechado instável, trauma penetrante, caso tenha dúvida de lesão de víscera intracavitária, principalmente com arma branca, tá? FAST, trauma abdominal fechado em paciente instável, tomografia, trauma abdominal fechado em paciente estável. Lembra que eu falei, ó, e traumas penetrantes no dorso e no flanco. Lembra da estrutura muscular e estrutura óssea, que podem permitir que não haja lesão de órgão do reto peritônio ou de cavidade abdominal anterior. Então, isso aqui é muito importante. Já aconteceu comigo também aqui em Imperatriz. De indicar em cirurgia, a gente vai examinar o paciente sofreu um ferimento por arma branca no dorso, paciente sem dor abdominal, totalmente estável, tendo tomografia no socorrão. Na época tinha, né, que a gente está 5 meses sem tomografia lá. E a gente, não vamos operar esse doente, vamos descer. Aí descemos para a tomografia, conclusão, nenhuma lesão, tinha um pouco de gás na musculatura paravertebral, não tinha nem acometido a região do reto peritônio. Então, esse paciente já sofreu uma laparotomia desnecessária. O paciente está estável, faça a tomografia. Aqui é uma coisa também super importante. Quais doentes devem ser operados? Lembra que a gente discutiu, o importante é vocês, estando num local que não tem cirurgião, é saber definir quem vai ser operado. Então, você olhar para o doente, definir, esse aqui eu preciso encaminhar o mais breve possível, porque provavelmente ele tem que ser operado. Então, paciente com trauma fechado, instabilidade hemodinâmica, com alto índice de suspeitão de lesão intracavitária, pneu peritônio, lesão diafragmática observada no raio-x. Como eu vejo isso no raio-x? Você vai ver um achado de uma alteração da densidade pulmonar ali, a trama broncovascular não vai chegar até o final aí da pleura. Você muitas vezes acaba achando que pode ser um pneumotórax, e a dependendo do mecanismo de trauma, se for por um trauma contuso de alto impacto em região superior, pode haver uma hérnia diafragmática traumática, e o conteúdo da cavidade abdominal migra para o tórax. Paciente com peritonite franca, ou com FAST, lavado peritoneal, ou tomografia com achados positivos de lesão intracavitária. E as indicações de laparotomia em paciente com trauma abdominal penetrante? Mesma coisa, hemodinamicamente instável, tem trauma penetrante na cavidade. Por que existe uma diferença entre um e outro? Porque aqui, se o paciente claramente tem um trauma abdominal, porque ele sofreu um ferimento por arma branca ou ferimento por arma de fogo, ele tem estabilidade hemodinâmica, tem que olhar a cavidade. Não importa se tem uma facada na perna, não importa se tem uma facada no pescoço, no tórax, tem que investigar essa cavidade, de preferência com cirurgia, tá? Nesse caso aqui, muitas vezes o paciente pode ter trauma de mais de um segmento, principalmente por atropelamento, queda de grande altura, e ele pode ter, por exemplo, fratura de fêmur bilateral, que pode ter um grande sangramento, e o paciente não ter nada importante na cavidade. Então, se a suspeita abdominal é muito baixa, você pode até não realizar a laparotomia, desde que você tenha algum argumento que te ampare com relação a isso. Se tiver algum exame, se o paciente tiver Glasgow 15, examinando o abdômen, não tem dor abdominal nenhuma, o paciente está muito tranquilo, aí é outra situação. Tem até uma pegadinha que é o quê?
toda vez que o paciente tem trauma ortopédico importante, ele tem muita dor. Então, toda vez que tem lesão do periósteo, toda vez que tem lesão de estruturas nervosas perto de estruturas ósseas, o paciente queixa muito de dor. Então, se o paciente teve fratura de costela, fratura de bacia, principalmente fratura cominutiva de bacia, ele vai queixar muito de dor para você. Então, você precisa encarar isso como um viés e saber se aquilo ali é dor abdominal de fato ou se é dor do trauma realizado em região osteomuscular. Eu acho que provavelmente o Jorge já recebeu casos, assim, não tem a ver com trauma, mas só fazendo um paralelo. Se o paciente vai com a gente no pronto-socorro ou no consultório, tá, me encaminharam porque eu estou com dor abdominal. Aí você vai ver, o paciente tem dor no rebordo costal, a dor dele não é abdominal, né? Então, isso pode confundir vocês achando que existe alguma coisa dentro da cavidade, tá? E, como eu falei, nos ferimentos penetrantes, peritonite, FERT, lavado e TC positivos, evisceração presente, sem discussão, é igual a cirurgia, tá? Nos ferimentos por arma de fogo, a melhor estratégia geralmente é a cirurgia precoce. Então, lembrado que a gente falou no começo, o paciente sofreu um ferimento por arma de fogo, esse projétil tem um trajeto lateral-lateral, antero-posterior, não tenha dúvida, a melhor opção para ele é cirurgia. Tem esse último detalhe aqui, lembra que a gente falou lá no começo sobre a exploração digital? A exploração digital pode ser importante. Às vezes você tem um paciente com trauma, com ferimento por arma branca, em cavidade abdominal anterior, paciente super estável, sem dor abdominal, mas você quer ter certeza do que aconteceu, você pode proceder a uma videolaparoscopia diagnóstica. A videolaparoscopia no trauma é algo muito discutido e até, de certa forma, renegado. Diz-se não ter tanta importância dentro do trauma, né? Mas é lógico, para casos muito selecionados, com equipe experiente, hospital com estrutura, com condições de observar o paciente, acho que você pode lançar mão disso. Então, nos casos de paciente estável, sem dor abdominal, com exploração digital positiva, você pode lançar mão de uma laparoscopia diagnóstica. Você vai entrar, vai olhar realmente o peritônio que foi violado, vai fazer o inventário da cavidade e, eventualmente, você pode poupar o paciente de uma laparotomia. Lesões de transição tóraco-abdominal, principalmente aquelas desferidas no tórax, né? Que a gente, como discutiu lá na frente, muito provavelmente teve lesão abdominal associada. Tá na dúvida? Videolaparoscopia diagnóstica. Você vai olhar o diafragma, você vai olhar toda a região superior do abdômen para ter certeza de que não houve uma penetração da cavidade abdominal. E, como eu citei aquele caso que a gente teve aqui em Imperatriz, lesões em flanco e dorso por arma branca, de preferência ter tomografia, antes de indicar o procedimento cirúrgico. Como eu falei, muito importante nesses casos, exame físico repetido e de confiança. Então, às vezes, vocês vão estar com alguém lá, às vezes vocês vão ser médicos e vai ter um acadêmico, e o acadêmico diz para você que o exame está assim, assim, assado. Não confie, você tem que ir lá checar. Então, é importante exame físico repetido e de confiança para que você tome condutas mais conservadoras. Então, se você não pode ter atenção com o paciente, não tem gente para olhar, seja o mais agressivo possível. Então, se eu vou ser conservador, eu tenho que ter o máximo de cuidado para esse paciente. Banco de sangue, que não tem Imperatriz dentro de nenhum hospital, UTI à disposição, equipe para pronto atendimento cirúrgico, e nada disso a gente tem à disposição normalmente no socorrão. A gente tem que ter muito cuidado. Então, na dúvida, é melhor fazer o mais agressivo, que é a laparotomia. O trauma pélvico, a gente já está quase terminando nossa discussão. O trauma pélvico, ele é tão peculiar que dentro de alguns livros, ele é tratado como algo diferente, é algo separado, que as condutas são muito fora do contexto de laparotomia, né? Então, para você ter uma lesão do anel pélvico, você tem que ter traumas de grande energia. Então, normalmente são atropelamentos por veículos de grande porte, quedas de grande altura, né? Isso a gente tem que sempre pensar nas lesões associadas. Você está vendo essa bacia? Essa bacia tem essa abertura, tem a abertura da sínfise pública, tem uma fratura aqui. Então, o que a gente consegue ver também? Foi feita uma uretrografia, né? Era para ter sido uma uretrocisto, mas não chegou na bexiga, então foi só feita uma uretrografia. E essa uretra tem uma ruptura, inclusive com vazamento aqui do contraste. O que isso quer dizer?
que pelo menos 30% dos traumas complexos de pelve tem lesão urológica associada. E o sangramento pélvico, que é o que acho que alguém perguntou aí para mim, é diferente daquele sangramento do fundo de saco. Esse sangramento, ele está fora do envelope peritoneal. Então, você tem algumas coisas dentro desse contexto anatômico que fazem com que esse sangramento seja contido. Então, se o primeiro deles, que é o anel pélvico, não está mantido, o peritônio tem condições de bloquear isso aí de uma certa maneira. Então, a gente tem que ter muito cuidado na abordagem desses pacientes. A gente só deve abordar esse paciente no caso de paciente com a pelve já estabilizada. Porque se você abrir esse empacotamento, se você abrir essa região, esse envelope, você pode desbloquear, fazendo com que o paciente tenha um sangramento importante. E esses sangramentos de pelve, primeiro, que está tudo infiltrado, não existe uma cavidade ali, é tudo interstício, que chama espaço de Hetzius, que é o espaço entre a sínfise púbica e a bexiga, e ele desce, ele não existe anatomicamente. Ele é um interstício com folhetos anatômicos. Então, ele fica todo infiltrado, você não consegue ver de onde vem o sangue, e muitas vezes, esse sangramento é venoso. Então, é um sangramento que ele mais poreja do que pulsa. Então, você tem mais dificuldade de identificar. Então, o que é o recomendado? Deve-se primeiro estabilizar a pelve antes de tratar a lesão urológica. Então, o que a gente já viu em alguns casos, na nossa região e fora daqui, é a tentativa de tratamento do trauma urológico primeiro. Aí, o que você faz? Você não estabiliza a pelve, você destampona a pelve, e quando você destampona, o paciente sangra e morre. E, às vezes, por ser um sangramento venoso, que o fluxo é relativamente baixo, esse paciente não morre na hora, ele morre algumas horas depois. Então, a gente teve um caso recente aqui na cidade, de um paciente que teve um trauma pélvico complexo, que foi para o centro cirúrgico, estava com retrorragia, e ele foi abordado pela equipe, só que a ortopedia entrou depois. Então, o que aconteceu? O anel pélvico estava aberto, destamponou a pelve, aí conseguiram fazer a cistostomia, aí a ortopedia fez a fixação da pelve, 12 horas depois esse paciente morreu na UTI, por conta dessa falta de sequência para tratamento de traumas pélvicos. Então, qual que seria o passo ideal? Se você tem um trauma pélvico com piora clínica do paciente, se você tiver estrutura, eu não sei se está no outro slide, tá, vou já falar qual que seria a sequência certa, tá? Então, sempre lembrar que fraturas pélvicas podem gerar grande perda sanguínea. Trauma pélvico, mesma coisa, A e B normal, como na TLS, C no controle da hemorragia, e aí entra o que é importante, o que qualquer um de vocês pode fazer em qualquer lugar, que é a estabilização da pelve. Então, quando o paciente sofre um trauma pélvico complexo, principalmente nos traumas contusos, e ele tem a perda da continuidade do anel pélvico, aí você tem que fazer o enfaixamento. Essa aqui, eu botei essa imagem justamente para mostrar aqui para vocês. Né? Essa região tem esse envelope que não permite uma pronta expansão de sangramentos dessa região, por conta do envelope peritoneal. Então, o enfaixamento é a sua primeira forma de contenção do sangramento. Você vai estabilizar a pelve, você vai fazer com que haja um tamponamento mais adequado, tá? Segunda coisa, deve ser descartado o sangramento de cavidade peritoneal. Então, pode ter duas coisas ao mesmo tempo. Se tem sangramento de cavidade peritoneal, não há dúvida, laparotomia. E aí, lógico, na sequência da laparotomia, a depender do trauma, explorar ou não, que aí seria a zona 3 do retroperitônio, tá? Terceiro, a gente tem imperatriz, mas a gente não tem com facilidade no socorrão. Caso a gente tenha só um trauma pélvico isolado, a gente pode lançar mão de uma arteriografia em pacientes que evoluem com pior expansão do hematoma, queda de HB e piora do quadro clínico, quadro hemodinâmico. Você teria que fazer uma embolização. A embolização é boa em parte, né? Tem que lembrar que a embolização ela é feita na artéria. E aqui a gente falou que o sangramento normalmente é venoso. Então, é uma alternativa, tá? Mas ela tem que ser avaliada porque ela pode não controlar adequadamente o sangramento. Tem que haver fixação, então a ortopedia em algum momento vai ter que agir ali. Então, nessa sequência, a arteriografia está antes, porque a arteriografia pode, de forma mais
tranquila, controla o sangramento, mas tem que haver na sequência fixação. Então, quando eu falei daquele caso, é quando você vai destamponar a pelve. Então, se você já fez um procedimento que diminui o fluxo, qualquer procedimento que você faça na sequência tende a ser menos perigoso. E a última etapa, que normalmente é feita pelo cirurgião, é o que a gente chama de packing. O que é o packing? Você vai abrir uma incisão mediana infra, vai nesse espaço de Hetzel que eu falei para vocês, que é o espaço entre a bexiga e a sínfise púbica, e você vai abrir e jogar um monte de compressa ali e não vai procurar o que está sangrando. Você quer controlar o sangramento. Então, o paciente evoluiu de forma negativa, queda do HB, expansão do hematoma, piora do estado hemodinâmico, não tem arteriografia, não conseguiu fazer estabilização da pelve com ortopedia, tem que ser feito o packing. Tá? Isso é mais para cirurgião, não é para vocês, mas eu estou colocando aqui para ilustrar. Aqui um dispositivo feito industrialmente para estabilização da pelve. Olha o escroto do paciente, como é que está aqui. Então, provavelmente teve alguma lesão urológica associada. E aqui seria uma estabilização tabajara, que é o que a gente vai ter, né? Pegar um lençol, envolver a pelve do paciente, amarrar esse lençol e fixar com algumas pinças aí, para que você tenha um anel pélvico controlado até que seja feita a estabilização final. Isso aqui é a foto do mesmo paciente antes e depois, né? Antes da estabilização e após a estabilização. E, para finalizar, um algoritmo aqui de atendimento de trauma pélvico. Então, se o paciente está hemodinamicamente instável, primeira coisa que você tem que fazer, chamar um cirurgião e proceder ao enfaixamento pélvico. Existe sangue dentro da cavidade? Isso o exame vai dizer sim, laparotomia, não tem dúvida. Não tem sangue na cavidade e o paciente está instável, lembra que a gente falou, se ele está estável, você pode observar. Às vezes esse hematoma ele pode ficar contido e o paciente não tem uma perda sanguínea maior, mas se ele está instável, você tem que fazer alguma coisa. Aí, se ele não tem sangue na cavidade peritoneal e ele continua instável, arteriografia. Na sequência, dispositivo de fixação. Esse dispositivo de fixação não é esse aqui. Esse dispositivo de fixação é fixação externa feita pela ortopedia. Não resolveu, packing, tá? E, para finalizar, o que vocês têm que guardar de mais importante dessa discussão de hoje? A história e mecanismos são extremamente importantes, eles vão nortear a conduta de vocês, de qual exame, de para onde mandar o paciente, se tem que mandar logo, o que você tem que fazer prioritariamente. O mais importante é o momento de indicar a laparotomia, esse momento não pode ser perdido, o delay na indicação pode ser prejudicial para o paciente. Paciente instável, de preferência FAST, tá, no trauma fechado. Paciente instável, laparotomia no penetrante. Essa também é uma regra muito, muito boa para guardar. Paciente instável no trauma fechado, FAST, para você tentar pelo menos nortear a sua conduta. Instável no trauma penetrante, é igual a cirurgia, não retardar o tratamento por nenhum exame. Se o paciente estável, TC, para trauma fechado, e nos casos de penetrante com dúvida, né? Ferimento por arma de fogo tangencial, ferimento por arma branca em região de flanco e dorso. Se cair na prova, qual exame pedir para pacientes estáveis com trauma fechado ou dúvida no trauma penetrante? O examinador quer que vocês marquem tomografia, tá? Então, lembrem disso na prova de residência. A laparoscopia pode ser usada em casos selecionados, em pacientes estáveis, em local com condição de observar o paciente. E aí, uma frase para o meu amigo Jorge, que eu não sei se ele vai lembrar quem proferia essa frase. É melhor uma laparotomia branca que uma laparotomia preta. Quem falava isso? Doutor Eduardo Camargo Passos. Pronto. Foi nosso assistente lá. Então, gente, para finalizar, é muito importante vocês conhecerem, pelo menos, como dar um segmento desse paciente, para onde mandar, qual exame pedir, de uma maneira geral. Não são vocês que vão indicar a laparotomia, provavelmente vocês têm que ter um índice de suspeição na cabeça de vocês. Se tem uma suspeição muito grande que ele vai para a laparotomia, seja rápido com esse paciente, dê volume para ele, peça sangue e mande ele para o cirurgião, mande para um centro de trauma. Mas vocês têm que ter alguma noção disso, pelo menos dos primeiros passos, tá bom? Alguma dúvida?
Acho que não tem, né? Ninguém tem dúvidas. Foi uma aula muito boa, professor. Muito obrigada.